Fala galera, aqui é Alexandre do Jiu-Jitsu Channel. Seja bem-vindo ao nosso episódio, nosso podcast. E hoje vamos falar com o nosso convidado, Gido Bastos, direto dos Emirados Árabes, da equipe Alavanca, faixa preta, terceiro grau, aluno do professor Helder Bob Esponja, não é isso? Isso. Seja bem-vindo, Gido, é um prazer tê-lo aqui. Como é que tá as coisas? Tá tudo ótimo, tudo muito bem. Mesmo em virtude dessa pandemia, muitas ideias, muito trabalho tá surgindo e eu tô muito feliz e tô ansioso para poder voltar logo para dar aula na escola. Então, hoje a gente vai falar um pouco de jiu-jitsu, mas não de posições, como é normal, não de técnicas, mas a gente vai falar uma coisa que eu acho que vai mais além, que é a parte científica, um embasamento científico, um estudo sobre o jiu-jitsu, não é isso, Gido? Pode falar um pouco sobre isso aí para nós? Como eu pesquiso nessa área, né? Então eu sou mestre em educação física, pesquiso em jiu-jitsu e sou aluno de doutorado, sou doutorando nessa área de pesquisa em jiu-jitsu. E agora vai ter um congresso chamado Sinergia, é um congresso internacional, acadêmico. Quando eu falar acadêmico, o que eu quero dizer é que é um congresso desse âmbito da ciência e da educação. Então, são pessoas que pesquisam na universidade, que publicam artigos, que estão realmente lado a lado com a ciência e descobrindo novas coisas sobre o jiu-jitsu. Então, esse congresso é um congresso que tem um viés de abordagem de saúde, certo? E de pedagogia, e é internacional. Onde que vai acontecer esse... Então, a novidade é que ele vai acontecer numa plataforma digital, virtual. Então, todo mundo vai poder acessar ele. Quem tiver interesse, assim, já pode passar o... Ele já está disponível, já anunciei ele no meu Instagram, tem um link, podem falar comigo para fazer a inscrição. O meu Instagram é Gido Bastos. E o que acontece? Nesse congresso você pode mandar artigo, você pode mandar livro seu, você pode mandar resumo que você pesquisou, tem palestras, tem mesa redonda para debate e tem cursos. Então eu fui convidado para dar um curso sobre isso que eu pesquiso, sobre metodologia lúdica no jiu-jitsu. E o que eu acho interessante é o seguinte, que além de estar em um preço muito acessível esse preço, eu acho que depois, né, que passar esse congresso, eu vou dar o meu próprio curso e o preço vai ser muito diferente. Pô, bacana isso aí, eu acho que é algo pioneiro no jiu-jitsu isso, eu pelo menos nunca vi falar, eu acho que a galera tem muito se preocupado muito em técnicas, mas para quem quer ver do jiu-jitsu, que quer ter um background mais científico, né? Isso, eu acho que isso é de suma importância. E se eu estiver falando alguma coisa que tu... Não, fica à vontade, pode falar. Eu acho que você está totalmente certo e eu quero reforçar a importância disso. Por quê? Porque o jiu-jitsu, ele vem crescendo cada vez mais e ele vem de uma base muito empírica. Todo mundo que treinou jiu-jitsu ou que treina jiu-jitsu, ele vem de um ensinamento empírico. Ele não vem de um processo de ensinamento científico. Então, você poder participar de um congresso científico, sem mesmo você ser da academia, e ter um certificado de relevância científica, isso pesa demais no seu currículo e fora o aprendizado que você vai ter nesse curso, porque como é científico, as respostas, tudo, o seu clareamento, seu nível de realidade vai ser uma realidade científica. Por mais que as práticas corporais tenham essa coisa empírica de experiência, de tato, há uma oportunidade para você conhecer agora o outro lado, o lado teórico, o lado científico, o lado de praxis. Praxis é aquela coisa de você testar na teoria prática. Então, vai ter todo esse respaldo. Eu acho muito interessante. Se eu fosse uma pessoa que não estivesse dando esse curso, eu gostaria de participar desse curso. É um curso que nenhum docente de jiu-jitsu pode perder a oportunidade. Cara, tu poderia dar mais exemplo sobre isso, assim, falar sobre mais detalhes, assim, que ainda está um pouco... Por exemplo, não na minha área, eu vou falar na minha área em seguida, mas muita gente se pesquisa
a influência da creatina em treinamentos de força. Então, vai ter um monte de pesquisa internacional explicando sobre a influência da creatina no treinamento de força. O cara validou, o cara pesquisou a fundo, fez um teste com um grupo controle e tal. No meu caso, eu vou falar sobre a importância e o benefício do método lúdico no ensino de jiu-jitsu. Exemplo. São brincadeiras que eu consegui desenvolver para trabalhar a lição que você quer ensinar. Muita gente usa brincadeira só para chamar atenção ou para aquecer. Não usa como método. Para você usar essa brincadeira como método, você tem que promover aprendizado. Então, nessa minha pesquisa que eu fiz, eu consegui desenvolver uma metodologia, desenvolver brincadeiras que trabalham a lição em si. Por exemplo, se você quer uma lição para trabalhar montada, eu tenho uma lição, eu tenho uma dinâmica lúdica que vai trabalhar montada, mesmo que a criança nem saiba que tá trabalhando a montada. Deixa eu ver se eu entendi. Então a criança aprende brincando. Aprende brincando. Mas qual é o mais importante disso? Que depois que ela passa por uma dinâmica lúdica, ela tem uma aquisição, ela tem uma preparação para se desenvolver caso ela queira dar continuidade à parte esportiva. Porque muito professor de jiu-jitsu, como vem dessa parte empírica, não reconhece o ambiente que ele está. A prática corporal, ela passa por muita modificação. Por exemplo, o karatê, ele era usado pelos samurais para guerra, depois ele virou para defesa pessoal, aí depois ele o quê? Se esportivizou. Quando uma prática corporal vira esporte, ela perde todo esse conteúdo que ela tinha antes de combate, de violência, e o foco dela é a técnica para aquele esporte. Então, por exemplo, não vale mais um golpe muito forte, um golpe muito traumático. O que vale são a quantidade de pontos. Então, tudo vai se mudando. Quando o esporte... Como essa prática... Aí voltando para o jiu-jitsu, né? Para o caso aqui. Como essa prática corporal, ela veio parar no ambiente de educação, ela tomou uma nova roupagem. E poucos professores passam a entender essa realidade, essa nova roupagem. Eu acho que o jiu-jitsu hoje está mais profissional e exige esse tipo de conteúdo. Então, o jiu-jitsu, o que aconteceu com o jiu-jitsu? Ele teve a primeira fase, que foi essa de guerra dos samurais. Uhum. Teve a segunda, que foi de combate, que foi essa época dos Gracies, UFC, Pride, entendeu? Então você ia treinar jiu-jitsu para uma defesa pessoal, a realidade era para uma realidade de situação de perigo, era para uma realidade de você somar golpes traumáticos com imobilizações de jiu-jitsu. Uhum. Depois ela passou o quê? Para uma roupagem de quê? De profissionalismo esportivo. Aí é totalmente diferente. Começou a vir posições que tem gente que debate até hoje. Por exemplo, no caso do berimbolo, que é uma posição que você bota suas costas no chão, você se embola. Tem gente que fala, mas na rua, situação de rua. Então leva para um universo que é totalmente oposto do esportivo. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. E aí tem uma nova roupagem que é qual? O educacional. Aí quando vem para essa roupagem educacional, a prática corporal do jiu-jitsu muda de exigência. Tu acha que isso pode ser aplicado a partir de que idade nos alunos? Eu acho que... Eu não vou falar a idade, mas eu posso falar assim, em nível Brasil. Desde o maternal, mas desde que você seja um docente que entenda essa realidade em que a criança está inserida, que é um ambiente de educação. Por exemplo, no maternal o que se pode colocar? Você pode vestir a criança de kimono. E eu fazia várias outras brincadeiras para que ela se desenvolva, que alguém que tem essa abordagem empírica, um professor de academia robusto, vai dizer, isso não é jiu-jitsu. Mas ela já vai começar a entender o que é um kimono, vai se familiarizar com a roupa, entendeu? A criança no maternal, ela tá numa fase que ela tá despertando muito sua fase sensório-motor. Sensório-motor é essa questão assim do tato, ela vai tocar no kimono, ela vai ver que é áspero, ela vai tocar numa camisa, ela vai ver que é lisa, ela vai ver um kimono azul, ela vai ver um kimono preto. Então essa parte sensório-motor da criança vai estar em desenvolvimento na fase do maternal. Então um professor que é qualificado, ele vai atuar com a necessidade que a criança precisa nesse momento, entendeu? Uhum. Falando de qualidade de aula, assim, o que é que tu acha que vai
que vai contra esses teus princípios aí que a gente vê hoje nas academias. O que é que tu acha, assim, algumas atitudes de professores, por exemplo, que, pô, antigamente, né, o professor era muito, falava palavrão, não ligava tanto com o kimono limpo. E eu queria que tu falasse, assim, de algumas atividades que não é nem aceitável hoje. Que vai contra esse princípio que tu tá levantando hoje, que eu acho que vai dar, cara, esse trabalho científico, assim, vai dar uma nova cara, um novo profissionalismo ao jiu-jitsu, cara, nunca visto antes, eu acho. Como tu disse, até hoje eu acredito que ainda existe muitos professores que estão nesse método empírico ainda. Porque o professor de jiu-jitsu, às vezes, ele pensa muito na técnica, muito na força, de pegar ali alguns alunos fortes, duros, aquele ali que ele quer ver competindo, levantando o nome dele. O que tu acha que vai mudar, assim? Tu acha que o professor... Por que tu acha que o professor... Eu acho que o que mais falta nos professores é realmente uma tomada de consciência da onde ele se encontra e de como ele quer atuar em cada ambiente. Então, para ser sincero, eu não sou contra o palavrão, não. Mas eu acho assim, quando você está num ambiente de alto rendimento, se você fala para o seu aluno, o treino é de 3 horas da madruga, o que quer ser campeão, ele vai treinar às 3 horas da madruga. Só que é bem excludente. Um cara que é treinamento VIP, um que é médico, que é empresário, que quer fazer uma mola por prazer, ele não vai 3 horas da madruga, ele não quer treinar com alguém de kimono sujo. Então é essa falta de tomada de consciência. O que acontece muito? É o professor misturar os perfis dos alunos e acaba dando esse problema. Aluno se frustrando porque ele está misturado num ambiente que o professor está colocando ali forçado. E isso pode traumatizar o aluno. Pode traumatizar. E ele não voltar mais nunca. E pode traumatizar de uma forma psicossocial mesmo. Até fora do tatame. Até fora do tatame, porque como ele quer uma galera de competição, ele só conhece aquele método e ele fica forçando. E vice-versa acontece na escola. No ambiente escolar. Porque o que eu achei interessante? Na minha pesquisa, eu fiz uma análise do discurso. Como é que é uma análise do discurso? Você vai entrevistar pessoas. Nessas pessoas, você transcreve todo esse entrevistado para um papel. Você usa um programa NVivo. No programa NVivo, você vai vendo as palavras que vão mais se repetindo, o que vai mais se acontecendo no discurso. Tem uma técnica para se analisar o discurso. E nesse discurso, o que eu percebi? Que tinham professores que usavam experiências de comércio, tipo assim, para eu ter mais alunos na minha academia, eu fazia essa dinâmica. Aí botou na sala de aula. Teve professores que se destacaram muito na parte extracurricular, que não é o da escola, e usavam técnicas de alto rendimento, mas excluía muito aluno. Não, esse aqui não serve, esse não serve, aquele não serve, então só selecionava uma nata. E teve professores que que percebeu, isso aí que eu achei interessante, teve professores que percebeu que tinham alunos muito diferentes na sala de aula. E nessa minha pesquisa eu perguntava, o que você acha diferente da escola para a academia? A maioria falava isso, no ambiente escolar tem criança que é magra, que é gorda, que é deficiente mental, tem criança que gosta de jiu-jitsu, mas não quer fazer naquele momento e você tem que dar a lição. Então o mais difícil na escola é você conseguir promover o aprendizado para um público tão diverso, agrupado naquele momento. Então tu fala assim, então cada aluno tem que ter um tratamento específico ou tu aborda todos de uma forma... Não cada aluno tem um tratamento específico. É você, quanto docente, conseguir desenvolver um método, uma dinâmica, um processo de ensino-aprendizagem que consiga atingir o maior número de alunos presentes naquele momento. Sem traumatizar ninguém. Sem traumatizar ninguém. Esse termo traumatizar tem muita discussão, porque assim, o trauma também educa, entendeu? A gente fala sobre trauma, só enxerga como coisa ruim, mas tem a vida da gente, se você for ver, a gente, em algum momento da vida, quando eu falo assim, a gente fala ao pessoal mais da minha idade, que eu tenho 36 anos, vai chegar um momento da vida da gente que a gente vai ser testado ao nosso limite. E isso aí, a vida da gente é passada por traumas. Quando você nasce,
É um trauma só em nascer. A criança chora porque ela passa por um trauma no nascimento. Tá ligado? Então, tipo assim, quando eu me mudei pra cá, foi outro trauma. Quando a criança ela muda de série, é um trauma. Os traumas são importantes. Eu acho que na questão não é traumatizar ou não o aluno, é promover o aprendizado em si. Só que promover o aprendizado para todos, para atingir a maior grupo de alunos ali na escola. Então, tipo assim, se tem uma facilidade que eu consigo atingir o aprendizado, eu quero atingir naquele lá que tem um problema, que é tímido, então eu tenho que conseguir agrupar todo mundo. E a dinâmica lúdica, a brincadeira, consegue fazer isso. Só para você ter uma ideia, para eu não ficar tão extenso aqui, eu perguntava para os professores na minha pesquisa, você avalia se a criança está aprendendo ou não na brincadeira? Tinham vários que só na hora que percebia isso. Falava assim, eu avalio. Se a criança tá aprendendo ou não com a brincadeira. Eu falava assim, como que você avalia? Aí eles me respondiam, eu vejo se a criança realizou o movimento que eu passei na lição. Se ela realizou na brincadeira, ela aprendeu. Acho que tem uma coisa nada a ver com a outra, no caso. Porque a parte física, motora, sei lá, às vezes interpretação, às vezes explicar ao aluno, às vezes, a dinâmica ali para quê também. Acho que a avaliação passa por muito mais do que isso. Passa, mas aí olha só onde eu cheguei à conclusão. Que a brincadeira, ela tira aquela pressão. Porque quando a criança sabe que vai ser testada, ela fica inibida. Mas quando a criança está brincando, ela está desinibida. E poucas pessoas percebem isso, mas a avaliação ela é um momento que pode promover aprendizado. Ela não é um momento só de você fiscalizar. Então, se você consegue usar um momento avaliativo como ferramenta de aprendizado, isso aí vai te auxiliar muito mais na aula. Então, se você é um docente mesmo que está preocupado com o processo de ensino-aprendizagem, ou processo de ensino e aprendizado, tu não vai ficar só avaliando ou só sendo robusto. Tu quer que todo mundo se desenvolva de alguma forma. E aí, quando eu percebi que os professores também avaliavam na brincadeira, aí foi aí que eu vi mais ainda o valor da dinâmica lúdica. Cara, falando isso aí, eu acredito que também todo pai de família deveria fazer esse curso, sabe? Porque às vezes a gente faz isso com nossos filhos, velho. A gente quer que ele tome um caminho e acaba exigindo muito dele. E aí ele acaba tomando outro ao contrário. Tipo, e até professores mesmo que têm filhos ali, que quer que o filho seja cascadura, faixa preta de jiu-jitsu. Ele vai aprender logo jiu-jitsu e obriga ele a fazer aquilo ali. Não tem nenhuma forma lúdica de fazer ele gostar daquilo. E o cara acaba pegando ranço daquilo, cara. Eu acho que isso é importante demais. Acho que todo pai de família tem que... Não, é importante. É aquilo que eu te falei, é o cenário. Se realmente você está com um público que é do alto rendimento, no alto rendimento ele vai passar por essa pressão. Então você trabalha com pressão. Mas a maioria da galera não compete. É um público muito pequeno que compete. Verdade. Muito pequeno. Então, o público que a gente está lidando é um público maior que não compete. E qual o maior interesse do público que está fazendo aula com você? É aprender, pô. É aprender. Então, se eu sei que a dinâmica lúdica promove aprendizado e que ainda eu posso usar o momento de avaliação para promover aprendizado, eu acho, na minha opinião, que não tem dinâmica melhor. E ainda acho que o aprendizado também é mais rápido, né? Bem mais rápido, bem mais rápido. Só que aí você tem que ter uma consciência realmente de como ensinar certas coisas, entendeu? Eu já falei isso muito nos meus speed sessions e em pequenos cursos, que é você saber escolher os maiores critérios de sucesso da lição. Que no alto rendimento você detalha muito, é a perfeição, além de tudo, e já numa perspectiva lúdica, não. A perspectiva lúdica, por exemplo, numa técnica de double leg, eu posso criar o meu maior critério de sucesso apenas pegar nas duas pernas. Pouco importa se minha cabeça vai estar na barriga, se a minha cabeça vai estar fora, só pegar nas duas pernas. E eu desenvolvo um game de pegar nas duas pernas e todo mundo, das crianças, a gorda, a magra, vai pegar nas duas pernas e vai botar a criança para baixo. E aí é a lição dada. E esse método que tu tá desenvolvendo, né? Que já te conheço já há bastante tempo, já me deu aula, para quem não sabe também. Já foi utilizado, tu veio desenvolvendo ele por um longo período, né? Isso, inclusive, no Exército dos Emirados Árabes, a gente já praticava alguns métodos que tu tinha desenvolvido, lúdicos, a gente utilizava com soldados aqui nos Emirados Árabes para tentar mostrar de uma forma mais lúdica
o jiu-jitsu aí, o que tu tem que falar? Sim, quando eu estava em andamento nessa minha pesquisa, eu fui convidado, inclusive eu tenho um certificado sobre esse curso que eu dei, para um pessoal, se eu não me engano, do NSA. É um curso específico na base militar aqui sobre essas minhas dinâmicas lúdicas, e eles iam aplicar depois e iam me dizer um feedback. E de início eles adoraram. Falaram comigo que os capitães gostavam, que os alunos passaram a gostar e tal. E depois de um tempo eles falaram que não quiseram mais brincar, que queriam mais treinar. Mas aí qual foi o ponto positivo? Foi que a dinâmica lúdica despertou interesse, que antes eles não tinham, que já chegavam cansados, aquela coisa. E depois que passaram a ter o interesse para treinar em si mesmo a prática corporal de jiu-jitsu. Eu achei isso muito maneiro, porque sempre eu bato nessa tecla. O professor ele tem que ter consciência do ambiente que ele está. Então, o ambiente militar, para um escolar, para uma academia, se difere em muita coisa. O cara que está no exército, ele está treinado, ele está se preparando para a guerra. Então, ele vem de um estresse antes de chegar na aula de jiu-jitsu, no ambiente militar, muito grande. Ele vem naquele estresse, e ele treina o quê? A obediência. Então, se um professor mandar ele pagar 10, essas coisas, ele vai ter que pagar. Então, essa dinâmica lúdica serviu de algum momento para, além de promover o aprendizado, trazer o prazer nesse estresse todo, entendeu? Para eles. Então, foi bom, foi bem quisto nessa época, mas depois não teve continuidade, até porque meu foco é a educação mesmo em si. E tem um cara que tá com essa pegada agora, que é um amigo meu chamado Bruno César, eu chamo ele de Bruninho. Ele tá fazendo um mestrado e ele tá com pesquisa no jiu-jitsu no ambiente militar. Ele é um cara que depois você pode chamar pra cá, que vai estar aí. Vamos chamar sim. Cara, a gente já começou aqui a entrevista a 1000 aqui, velho. Já fomos bem tenso aqui, bastante conteúdo aí, cara. Parabéns aí pelo desenvolvimento. Eu também estou aprendendo muito aqui, só escutando isso. Eu acho que todo mundo que quer se formar for professor, ou pai também, eu acho que deveria ouvir isso várias vezes. Mas, e faltou falar um pouco de tu, assim, como foi que tu veio para aqui nos Emirados Árabes? Fala de onde tu é, um pouco da tua... Vamos começar do início. Então, cara, a minha história é muito louca a história de todo mundo é muito louca, na verdade. Todo mundo aqui é um mundo. Mas eu fiz educação física, me frustrei com o curso, porque meu lugar não é essa área desportiva, não é personal, não é isso. Eu não tenho nada contra. Tem amigos meus que são muito bem sucedidos como personal, mas na época eu fui para esse mundo do personal porque eu ganhava muito pouco e o personal realmente ele dá um dinheiro bem mais rápido, mas não é a minha área. A minha área realmente é a educação. E eu frustrado, eu tava numa época muito sem dinheiro mesmo. E o meu foco na minha época, eu falava assim, eu pensava, eu quero ficar rico a todo custo. E chegou um ponto que eu pensei, eu tenho duas pernas, 2 braços, eu vou ficar rico. Na minha época, eu pensava assim, para eu ficar rico, tem que ser médico. Mora lá em João Pessoa, tudo. Então eu larguei tudo e fui estudar para tentar entrar em medicina. E aí eu fiquei 3 anos estudando para entrar em medicina. Competia também nisso, né? Não, parei tudo e fiquei indo pra biblioteca. Tem um amigo meu até que perguntou, como é que você vai estudar sem dinheiro para pagar cursinho? Falei, pela primeira página do livro. E nessa eu tá estudando, nossa, a lição que eu tirei disso é o seguinte, que quando você realmente tem vontade, quando você quer alguma coisa, o universo conspira muito a seu favor. Porque eu estava estudando os assuntos do ensino médio, que eram os que caíram no vestibular, e eu não estava aprendendo nada, cara. Eu ficava lendo, eu ficava pensando, eu não posso me enganar, e não aprendia nada. E nessa, da minha vontade, da minha persistência, do nada chegou um amigo meu e falou, Gido, você tem que responder matemática básica. Se tu responder matemática básica, tu vai aprender o resto. O que tem a ver, velho? Aí eu comprei a matemática básica, respondi em 3 meses ela inteira. E, cara, depois disso... Frustração total. Meu aprendizado, disparou. Foi? Eu aprendi tudo com a matemática básica. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, a minha vontade trouxe esse cara pra mim e me deu essa dica. Então, quando você quer algo na sua vida, se você tá com aquela vontade mesmo, aquela energia circulando em você, ela traz as coisas. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu queria tanto dinheiro e não o curso em si, de medicina, que aí apareceu a proposta pra cá. No 3º ano, do nada, pum, uma professora me liga, apareceu uma proposta pra gente ir pros Emirados e tal, topa ou não? Eu falei com minha mãe,
Minha mãe, vai, eu vim Uma pra cá. decisão difícil, hein, velho? Difícil. Largar tudo e... E já era 3 anos, né, de estudo acumulativo. E quando eu vim foi um ponto de virada na minha vida. Inclusive, tu foi um dos caras que me motivou a estar aqui, né? Eu tava Sim. lá no Brasil, a gente conversava direto. E tu sempre me incentivou a vir pra cá. Cara, na minha época, em 2012, ninguém queria vir pra cá não. O pessoal tinha medo daqui. Meu sonho é vir pra Tinha cá. uma imagem muito deturpada, né, daqui. Sabe que eu quero terror aqui, é viver no meio do tiroteio. Mas por quê? Porque a educação, de modo geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela é uma educação realmente quadrada e manipuladora. Quadrado. Quadrada. Na minha época não se falava do Oriente Médio. Eu só conhecia América, Europa e Brasil. Pô, A geografia, a história, eu não falava Um lugar tão rico em cultura, né? tão rica em cultura, com coisas tão importantes e diferentes para entender o mundo, sabe? E o pessoal não falava. Então, todo mundo tinha medo de vir para cá. Vim para cá foi um ponto de virada na minha vida, um ponto de virada assim enorme, assim, de prosperidade, de tudo. E aí eu pensei, rapaz, já que eu estava estudando tanto, eu não posso parar de estudar. Então eu vou entrar no mestrado. Aí foi aí que eu entrei no mestrado, lá em Portugal e tal. E nessa do mestrado, eu já tinha visto sobre ludicidade, em forma de ensino, mas por cima. Aí o que aconteceu? Eu morei um ano em Alain, aqui em Alain, e fui parar em Abu Dhabi. Quando eu fui parar em Abu Dhabi, eu fui parar numa escola muito complicada, uma escola que tem muito beduíno. Para quem não sabe, o beduíno é como se fosse um indígena no Brasil, assim, um pessoal bem local. Raiz, Conservador. Conservador, com costumes bem mais da antiguidade do que a modernidade. Então, eles comiam sentado no chão ainda. Aquele pessoal que fala só árabe, não fala inglês. E o jiu-jitsu para eles é como se fosse um balé pra gente. Chegar numa escola no Brasil e falar assim, você tem que fazer balé, é uma disciplina obrigatória. Tá Imagina louco. empurrar o jiu-jitsu com posições que para eles, pra religião deles, tem a ver com sexualidade e tal. Então, era muito difícil. E eu ficava nessa briga e ficava despertando assim pra brincadeira, mas a brincadeira na época só era como uma forma de chamar a atenção. Eu não conseguia ainda desenvolver como uma forma de aprendizado para lição. E aí, cara, eu teve 2 caras que foram muito importantes nessa época pra mim. Foi o Cássio e foi o Wendel. Eu fui trabalhar num clube com o Cássio. E o Cássio era um cara que ele era um ser de outro planeta na aula. Ele ria, ele desenhava, ele botava quadro. E eu via as crianças naquele mundo lúdico lá, sabe? Eles adoravam. Adorava. E vi o Wendel. O Wendel, ele trazia uma ludicidade que eu achava interessante, que ele conseguia colocar uma ludicidade militar na dele. Então ele escolhia um capitão pra turma, Pô, bacana. mandava um aluno traduzir. E aí, meu irmão, Uma grande sacada, hein? foi essa parada assim do universo me ajudar. Eu tinha entrado no mestrado, fazendo uma pesquisa, tava num lugar muito ruim para dar aula, queria apostar nesse mundo lúdico, não tava sabendo como, eu tava usando o lúdico só para enrolar. Conheci como o Cássio era tipo assim um verdadeiro ator, um verdadeiro artista na aula, e conheci o Wendel com essa ludicidade toda militarista. Aí eu consegui unir as duas. Perfeito. Quando eu uni as duas, cara, e eu comecei a desenvolver minhas brincadeiras, e o engraçado foi o seguinte, que quando eu comecei a desenvolver brincadeiras, os professores que passaram junto comigo começaram a ter ideias de brincadeiras também. Eles viam, Gida, essa brincadeira, essa é aquela. E aí eu começava a pensar nisso, né? Não, a brincadeira tem que ser para promover a lição do dia. Aí cada vez mais eu percebia, velho, que Não é qualquer brincadeira, tem que ter não um é- porquê. Tem que ter um porquê. Tem que promover o aprendizado. Então, por exemplo, assim... Deixa eu ver assim, um exemplo bem bacana, cara. Pronto, tem uma brincadeira que... Não, vai ser muito abstrata ainda essa brincadeira. Por exemplo, a lição do dia é o hip escape, que é a fuga de quadril. Eu conseguia fazer 2 times de futebol, só eles sentados, sem ficar em pé, e jogando a bola. Conheço essa. Bum, bum. Então eles trabalhavam o hip escape toda hora. Em vez de eu mandar fazer 20 vezes a repetição, tava lá, né? Entendeu? Eles fazem brincando, tá fazendo ali, não sabe nem que já fez 100 ali. Sei isso. Aí depois de um tempo eu colocava mais um movimento pra deixar complexo. Eu botava o rolamento. Você pode andar pro lado sem ficar em pé, mas pode fazer rolamento. Então eles faziam mais de 50 rolamentos. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Depois de um tempo, sem querer, eles estavam rolando pra trás. Eu não falei pra rolar pra trás. Só que eles pensavam, eu não posso correr, eu não posso andar, eu não quero ir fazendo a fuga de quadril. Eles fazem E o mesmo professor isso. falou pra mim, só pra rolar, começaram a rolar pra trás.
Aí foi aí que eu fiz, meu Deus do céu, nessa aula os moleques estão fazendo rolamento pra frente, rolamento pra trás e a fuga de quadril num jogo só, sem eu estar precisando explicar detalhe por detalhe, sem eu estar mandando eles repetir 10 vezes. Aí nesse dia foi uma sacada que eu tive assim, sabe? E a motivação, né? Eles ficavam toda hora ali, toda hora ali. Aí eu comecei a entrevistar vários professores da minha pesquisa e eu vi que vários professores, mesmo com preconceito com a brincadeira, usavam brincadeira. Por que tu acha que eles usaram, mesmo com preconceito? E aí foi a sacada da minha pesquisa, por necessidade. Ou era assim, eu não conseguia dar aula. Todos. Se eu não der a brincadeira, eu não consigo dar aula. Pô, verdade. Eles começaram a me dizer essa resposta. Se eu não aplicar a brincadeira, eu não tenho aula. Começaram a ganhar os alunos. Começaram a ganhar alunos. Nem que seja como moeda de troca, mas todos. Aí depois de um tempo, nas perguntas, eles se percebiam que usavam para avaliar, usavam para ensinar, usavam para tudo. E aí eu fui ganhando mais espaço, essa perspectiva da brincadeira, da ludicidade foi cada vez mais crescendo nesse mundo do jiu-jitsu escolar aqui. E hoje eu acredito que muitos professores acreditam mesmo de fato nessa metodologia lúdica. E muitos desenvolvem, tem muitos caras talentosos aqui para brincadeira, muitos mesmo. Só que eu sou um cara que faça pesquisa, mas tem vários talentosos que fazem muitas brincadeiras maneiras e eu saio copiando, sabe, pescando. Isso aí. Fazendo isso aí. Eu acho que quando você só pega tudo de uma pessoa e copia ali, é plágio, né? Mas quando você pega um pouquinho de várias, aí é pesquisa. Mas é pesquisa e aprendizado, porque todos nós que viemos parar e que vem parar aqui, a gente vem despreparado. Essa que é a realidade. Por que a gente vem despreparado? Porque a gente nunca deu aula de jiu-jitsu como uma disciplina curricular obrigatória antes. A gente nunca fez isso. Então a gente vem despreparado porque a gente vem sem experiência. A gente tem que dar nota, a gente tem o poder de reprovar ou não o aluno, entendeu? Então realmente é um despreparo. Então a gente vai ganhando preparo aqui. Só que se já tem esse material, se já tem professores experientes, quando um professor vem agora novo e cola com a gente, ele já aprende esse caminho muito mais fácil, né? Se frustra bem menos. Boa. Eu espero de fato contribuir com esse curso aí que vai ser nesse evento aí, Sinergia, que é um evento de respaldo científico muito grande, então, e é internacional, eu espero que todo mundo apareça. E eu espero que também que todo professor passa a abrir mais essa mentalidade para esse universo lúdico, né, de ensino para todo mundo, para criança. Tem muita coisa para se discutir sobre ludicidade. Todo mundo é um ser lúdico, todo mundo tem uma ludicidade sobre o mundo, todo mundo vai desvendando novas realidades a partir que vai amadurecendo. E encarar essa nova realidade pode ser um universo muito positivo para ele no ensino. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Parabéns. Eu não vou perder esse curso aí por nada. E fala pra galera aí também. Quem quiser se inscrever nesse curso aí, onde é que acha o link? Fala de novo. Aí. Sim. Tem que escrever assim, ó, o nome. Sinergia Brasil com Z.org. Eu vou deixar aí no link, galera. Quem quiser aí, clica aí, vai direto pra lá. E deixar teu Instagram aí de novo, pra quem quiser mandar uma mensagem aí, tirar alguma dúvida. O meu Instagram é Gido Bastos e JIDDU, Gido com 2D, Gido Bastos. Só botar Gido Bastos no Instagram e vai achar. E voltando ao assunto do Sinergia, quando você escrever o link, vai aparecer uma opção para você se inscrever como congressista. Quando você se inscreve como congressista, você está apto a fazer todos os cursos, não só o meu. Aí vai estar o meu lá. Se você quiser fazer só o meu, você vai fazer só o meu. Se você quiser fazer os outros cursos, vai estar os outros cursos disponíveis. E palestras, mesa redonda, tudo você pode participar só com essa inscrição de congressista. Bacana. E o valor está muito acessível. Eu não quero nem falar aqui, mas eu tenho certeza que qualquer um gasta mais em um almoço aqui do que o valor que está lá. O valor com certeza vai ser barato, velho. Porque depende de uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Sim. Acho que a gente tá falando aqui, na verdade, é preço mesmo. É o preço está muito acessível, Porque muito mesmo. Questão de valor, nem que vai ser agregado aí, nem sem palavras. Então, galera, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Quero agradecer aí, meu professor também, o Gido Bastos. Obrigado. E se vocês gostaram aí, galera,
Comenta aí, deixa um comentário aí, deixa um like aí no vídeo aí, compartilha aí com os amigos, com os professores, beleza? Valeu. Beleza, beleza.